Mais Centro Médico, agora em novo endereço, com ambiente mais amplo e confortável para lhe atender melhor, atendendo em horário comercial, nas áreas de cirurgia geral, aparelho digestivo, geriatria, ortopedia e realização de exames bioquímicos de sangue, raio-x, ultrassonografia geral, endoscopia e com presença de médico anestesista em todos os procedimentos, porque levamos muito a sério a saúde e o bem-estar de toda a população. Mais Centro Médico, a alegria de fazer sempre mais. Rua Coronel Silva Neto, 823 Centro, no antigo prédio da Clínica Reabilite. Fone 99 3541 8599. Em julho de 2018, eu fui diagnosticado com AIDS. AIDS não tem cara, tem tratamento. Uma doença quase 100% fatal. Assim era a AIDS no começo dos anos 80. Um diagnóstico positivo para o vírus HIV era praticamente uma sentença de morte. Os números alarmantes da doença. Os médicos estão assustados com o aumento dos casos de AIDS. Em 2019, as notícias são bem melhores. Quem eu sou? Eu sou uma metamorfose ambulante. Eu prefiro não ter uma velha opinião formada sobre tudo. Meu nome de batismo é Francisco Nicodemos Neto. Uma homenagem da minha mãe para o pai dela. Minha família toda é paraibana, eu nasci em Patos, mas me criei em Balsas, Maranhão. A minha infância foi bem tranquila, entre o Maranhão e a Paraíba, e muito cedo eu me tornei uma pessoa pública. Meu primeiro emprego foi como agente de viagem aos 16 anos e aos 19 eu já estava como apresentador da TV Globo, filiada de Balsas, no sul do Maranhão. Francisco Garcia é meu filho, é o caçula da família. Sempre foi muito levado, tudo que ele queria tinha que ser na hora. Mais um filho bom, obediente. E foi criado mimado, né? Porque sempre o caçula é assim. Eu sou Antônio Lisboa, da Nóbrega, sou nordestino, paraibano de Vista Serrana. Sou pai de 6 filhos e Nicó é um dos meus filhos, caçula. Sempre foi elevado, danado. Quando queria uma coisa tinha que ser aquilo mesmo. Até hoje ele ainda continua do mesmo jeito.
O Francisco, eu cuidei e ajudei a criar ele, né? E ele sempre foi um menino muito teimoso, que sempre quis as coisas do jeito dele, da forma dele. Desde de pequeno já tinha uma personalidade muito forte, né? E sempre muito determinado. Quando ele queria algo, ele sempre deu um jeito de correr atrás e realizar o que ele desejava. Eu conheci o Francisco um dia lá no Banco do Brasil, pequenininho, vendendo umas redes. Aí eu cheguei a conhecer ele, daquele dia eu comecei a me sentir, ter orgulho de ser amiguinha dele, o jeito dele trabalhar, uma criança, de ser um menino novo, um menino inteligente, a mais de 7, 8 anos, com um chapeuzinho na cabeça, lembro como hoje. Aí eu perguntava, por que você vende rede? Para ajudar meus pais. Então aquilo mexeu comigo. E Francisco sempre foi muito além do que o momento dele, muito além do que a idade, muito além do que a personalidade. Francisco é uma pessoa de extremos, não existe meio termo. Bom, Francisco para mim é um amigo, um irmão, um parceiro, alguém que eu quero para a vida, alguém que eu quero estar sempre perto, alguém que eu amo muito, um profissional, uma pessoa, um exemplo, um guerreiro, alguém que vale a pena ouvir, alguém que vale a pena conhecer a história. Quando eu recebi o diagnóstico que eu estava com AIDS, é como se tivesse faltado energia. A sensação foi essa, sabe quando você está em um quarto escuro, que você não sabe o que tem, o que pode acontecer? E aquele momento de desespero, ele veio muito forte em minha mente. O medo, o pensamento da morte, a angústia, os questionamentos, e ali tudo parece que é o fim. Eu vi exatamente como o fim da minha vida. E eu estava viajando, de repente ele aparece, me liga e fala, mãe, eu estou doente. E eu estava a 1.200 quilômetros da cidade que eu moro. E eu perguntei o que é, Francisco, disse, eu estou com tuberculose. E eu saí de lá, ele me deu essa notícia, era 10 horas da noite. E eu arrumei ligeiro as coisas, vim embora, quando meu outro filho veio me esperar em Floriano. Chegando lá, ele disse, não mãe, não é o que a senhora está pensando. O Francisco está com AIDS. Eu sempre andei no mundo todinho, no Brasil inteiro, vendendo rede, e tinha o primeiro que vendia também. E nós viajamos para o Rio de Janeiro, e lá ele contraiu essa doença, o HIV. Só que naquele tempo ninguém sabia, né? E ele pegou a emagrecer, sempre doente, e foi consultar e aí deu AIDS. Aí ele, quando souberam lá na minha cidade, isolado, a gente não podia ir na casa dele. E nem perto da casa da mãe dele ninguém ia. E um dia eu resolvi ir lá, pedi licença e fui visitar ele. E lá ele me disse que a pior coisa que tinha era isso, que não, os parentes dele, nem a mulher, nem os filhos, não vinha mais nem onde ele estava com medo. A informação que passaram era que pegava no ar, se espirrasse perto, pegava. E todo mundo tinha medo demais, inclusive eu. Ele adoeceu lá na cidadezinha pequena que a gente morava e lá ele foi para João Pessoa. Lá quando ele chegou a falecer lá, e o caixão dele veio fechado, chumbado, não era nem para abrir na casa.
só ficou mesmo, passou lá e foi pro cemitério, ninguém foi. Foi só ele e as pessoas que levavam o caixão mesmo. Na minha cabeça, só veio o filme daquilo que eu passei, que eu ouvi as pessoas falar, né? Eu achava, meu Deus, ele vai morrer, nem eu vou poder ver ele. Tudo isso, eu só passava isso na minha cabeça. Aí, de repente, eu chorei muito na estrada, de repente eu pedi, Senhor, me dá força e coragem, quem tem que cuidar dele sou eu. Então eu não vou mais chorar e vou abraçar ele e dizer a ele que eu amo ele. Então cheguei em casa, fiz isso aí, abracei e falei para ele, meu filho, eu não sei nadar, mas se for preciso eu atravesso o rio com você. Então pronto, aceitei e eu tenho ele dentro da minha casa igual os outros filhos que eu tenho. Eu abraço, eu durmo junto com ele, eu cheiro ele, eu como junto com ele, sabe? Conversei com o médico, ele disse, não senhora, porque na época a senhora existia mesmo esse preconceito, hoje não tem mais isso. O vírus da AIDS não se transmite através de objetos de uso diário. É um vírus muito sensível. A AIDS se transmite através do sexo anal sem camisinha, sexo vaginal sem camisinha, transfusão de sangue e seus derivados antes de 1985, uso coletivo de agulhas e seringas contaminadas. Ela se transmite também da mãe para o filho na fase intrauterina, através do canal de parto e através do aleitamento. Através de cortes e perfurações profundas com instrumentos contaminados. Ainda assim, o risco é baixo. Sexo oral sem camisinha provavelmente tem um risco bem menor. A AIDS não se transmite nas relações sexuais sem penetração. Não se transmite por beijo na boca, contato com suor, lágrima, urina, apertos de mão, abraço ou qualquer outro contato casual. E não se transmite também através de objetos de uso comum, como alicates de unha, escova de dente, toalhas e todos os objetos compartilhados no dia a dia. Meu nome é João Gabriel, eu sou sobrinho do tio Francisco, ainda sou criança, mas para mim, lidar com essa doença dele foi comum, como ter qualquer tio, normal, sem doença. Para mim foi natural isso. Bom, então eu queria dizer para todas as crianças que não entendem disso, que eu também não entendo, sério. Então, largar e ter o amor como você tem por qualquer tio. Ele tem essa doença, eu nem ligo para essa doença. Ele já estando bem é o que importa pra gente, não importa a doença. Se ele é portador dessa doença, eu não ligo para isso, porque eu sinto qualquer amor, o amor que eu sinto por qualquer tio, eu sinto por ele. O dia que o Francisco recebeu o diagnóstico, eu estava junto com ele e outro irmão lá no quarto. Estava muito tenso, muito preocupado, porque ele estava muito magro, muito abatido. E o meu coração estava assim angustiado em vê-lo naquela situação. De repente, aquele caçula da família, cheio de vida, cheio de brilho, estava com os olhos tristes e muito apagado. E quando chegou lá a enfermeira, que foi assim um anjo em nossas vidas, durante essa fase muito difícil, e que ela chegou com o resultado do exame, foi muito difícil escutar aquilo, porque nós já vínhamos uma luta muito grande travada contra o câncer do meu outro irmão, do Antônio, e em tão pouco tempo recebeu essa notícia do diagnóstico do HIV. Nossa, foi muito dolorido. Eu fui diagnosticado com câncer de mama, entrei em tratamento. Quando eu recebi minha cura, veio um abalo muito grande na nossa família. Foi o diagnóstico dele de HIV, viu? Aí entrei em tratamento, graças a Deus eu tô curado, olha aqui para vocês verem. E ele é muito forte. Hoje a AIDS não tem cura, mas você entrando no tratamento, você vive sua vida normal, você leva igualmente os outros. É uma doença que tem a paliação do remédio, né? A gente tem que aceitar. O erro é humano, qualquer um pode errar. Eu lembro, em um momento muito forte do meu diagnóstico,
que a enfermeira que veio me trazer a notícia pediu que eu comunicasse às pessoas que eu já tinha me relacionado sem o uso do preservativo durante a vida. Eu até brinco que eu digo que eu precisaria de uma parceria com a operadora de telefone para conseguir comunicar todo mundo que eu já fiquei na vida. Mas eu priorizei 2 pessoas que eu tinha me relacionado. Eu namorei 2 anos e a outra pessoa eu passei 3 meses. A primeira pessoa que eu liguei foi o relacionamento de 2 anos. Na época, eu tive esperança que aquela ligação iria me confortar. E quando eu liguei e disse, olha, eu fui diagnosticado com AIDS, nós precisamos conversar, o que eu ouvi do outro lado da linha foi a seguinte frase, problema seu. E ali parecia que o meu mundo desabava ainda mais. Diante daquela reação, eu decidi ligar para a segunda pessoa que eu tinha namorado, 3 meses, uma pessoa muito bem esclarecida, e a pessoa me disse o seguinte, calma, vai ficar normal, isso acontece. E quando eu desliguei o telefone, a pessoa postou em uma rede social a seguinte frase, obrigado, meu Deus, pelo livramento. E assim foram as reações que eu recebi das 2 pessoas que eu já tinha me relacionado. E isso me fez refletir quanto nós devemos ter amor próprio. Quantas vezes eu não deixei de passar com a minha família momentos, quantas vezes eu não deixei de estar momentos importantes com amigos para estar ao lado dessas pessoas e quando eu mais precisei, foram as primeiras que viraram as costas. E a mensagem que eu deixo para você que é jovem, valorize a sua família. Se você não aprende pelo amor, você aprende pela dor. Em qualquer momento da sua vida, seja na alegria ou no momento de tristeza, é a sua família que nunca vai virar as costas. Foi um momento difícil, porém esse momento difícil durou pouco tempo também, né? Mas como ele mesmo diz, fez do limão uma limonada, buscou informações, conversou com pessoas que já conviviam com HIV e viu uma nova possibilidade, né? E como sempre ele é destemido, então eu sinto muito orgulho dele, né? Dessa coragem que ele tem e de transmitir, a forma que ele transmite a novas possibilidades, novos desafios, encarar de frente os seus problemas. Ele enfrentou o medo, ele enfrentou o preconceito, porque no dia seguinte, muito cedo, ele me disse, eu vou contar isso nas redes sociais. Como vocês sabiam, eu passei por uma bateria de exames, não estava me sentindo bem. E o resultado desses exames diagnosticou que eu estou com vírus HIV. Foi outro choque, outro desespero, porque o mundo lá fora nem sempre é cor-de-rosa, eu costumo dizer isso.
E talvez para ele nem cor-de-rosa, nem azul, nem verde, nem amarelo fosse depois dele noticiar isso. Mas ele foi um gigante e ele enfrentou, e ele noticiou, e ele soube absorver isso um dia de cada vez. A coragem que ele me demonstrou, ele me passou mais segurança do que eu devia passar para ele. Como amigo, como psicólogo, eu liguei querendo confortar ele, querendo conversar com ele, saber como ele estava. E eu fiquei muito, a palavra não é espantado, mas muito inspirado e muito feliz em ver que ele estava tranquilo. Ele estava encarando isso de uma maneira muito tranquila, principalmente por causa da família dele. Tem uma família maravilhosa que estava já junto com ele. E depois dessa 1 hora de ligação, eu desliguei aliviado. Eu não consegui mais curtir minha noite, lógico. Fui para casa, fui refletir, conversamos por mensagem, mas a forma que eu recebi foi impacto, como todos recebem, mas depois dessa ligação eu fiquei bem tranquilo porque eu vi que ele estava disposto a encarar isso. Estava disposto a encarar isso da melhor maneira possível. Aí a minha sobrinha chegou e falou assim, tia, o Francisco acabou de dizer em rede social, negócio de WhatsApp, que a gente não entende muito, que ele tá com AIDS. Eu falei, o quê? Aí me deu aquela tortura, eu sentei no sofá e fechei os olhos e disse, nada, ele tá brincando. Eu levei como uma brincadeira. E aí ele me mandou aquele áudio meio... Não era desespero, era algo assim, inusitado demais. E ele não sabia muito bem como lidar. E aí eu brinquei, tu tá de brincadeira comigo, tá com sacanagem com a minha cara, para com isso. E aí no próximo áudio eu vi que não era mentira, era verdade. E aí eu já estava em casa e eu tive medo. Eu tive muito medo de perder o meu amigo. Por mais que a gente saiba que hoje eu tinha conhecimento, a minha profissão me ensinou muito sobre isso, mas naquele momento eu dei, oi? Como assim? No Francisco, não. Em alguém perto de mim, era muito inusitado. E foi difícil. E a primeira coisa que eu pensei foi, será se ele está normal? Será se ele está sendo assessorado? Será se deixaram ele fazer isso? Ele está doido? Ou se ele vai se matar? Foi muita coisa ao mesmo tempo e eu fiquei muito sem reação, não sabia se eu mandava mensagem. Foi algo muito forte. Acho que para todo mundo, a cidade inteira parou. Todo mundo parou. Foi realmente algo bem impactante. No mundo, cerca de 37 milhões de pessoas têm o HIV. Só no Brasil, são 900 mil. Quem tem acesso ao chamado coquetel de remédios, normalmente preserva a qualidade de vida. Tomam um remédio, 1, 2 ou 3 comprimidos por dia, conseguem controlar a multiplicação do vírus, a defesa é preservada ou se recupera. A questão é que o coquetel deixa o vírus da AIDS dormente, mas não elimina de vez. Não tem um único paciente meu que vive com HIV que eu não me pergunta quando é que vamos ter a cura, porque a doença ainda é muito cercada de estigma. Se aveste que amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. Se aveste que a lagarta rasteja até o dia em que cria asas. Se aveste que a burrinha da felicidade nunca se atrasa. Se aveste amanhã ela para na porta da sua casa. Se aveste não, toda caminhada começa no primeiro passo. A natureza não tem pressa, segue seu compasso, inexoravelmente chega lá. Se aveste não. É, meu irmão, quando a vida te der um limão, faça uma limonada. Pra ir mais alto vai, tem que suar. Vocês.
se aveste não. Que a lagarta rasteja até o dia em que cria asas, se aveste não. Que a burrinha da felicidade nunca se atrasa. A gente vai conhecer a história de um jovem que transformou o diagnóstico de HIV positivo em ação social. Ele roda cidades do interior do Nordeste, conscientizando sobre prevenção e preconceito. A gente vai trazer aqui o Francisco, ele é do Maranhão. O Francisco tem 27 anos. Queria que você viesse aqui, Francisco. Francisco, tudo bom? Francisco, você descobriu há 2 meses que você tinha sido infectado com o vírus HIV. Como foi, assim, o primeiro, imagino, o susto que você levou ao saber disso? É um desespero, Fátima. Eu digo que é uma sentença de morte. Eu sou jornalista, por mais que eu já tivesse feito matérias na área, você tem sempre aquilo. Comigo, não. Oi, tio Francisco, tudo bem? Eu tô aqui para te parabenizar por esse projeto lindo que fala de preconceito, superação, de prevenção a respeito do HIV. Então eu quero dizer que eu, tia Fabiana, apoio esse projeto. Beijo e sucesso para vocês aí. O Francisco é um boy, ele é soropositivo e ele fez do limão uma limonada, como ele diz, e ele vai pelo Brasil inteiro dando palestra, de graça às pessoas, motivando, dando uma palavra de afeto, de carinho. Vale a pena seguir também aqui, ó. Gente, eu vou fazer aqui um resumão para vocês conhecerem a história de um conterrâneo meu, Francisco, que esse ano, em julho, ele foi diagnosticado com vírus HIV, então ele decidiu fazer um projeto que hoje está circulando no Nordeste todo. Assistindo os vídeos dele, disse, caramba, que bacana ele tá fazendo isso, porque eu conheço algumas pessoas que foram diagnosticadas com HIV que se mataram, e isso é muito triste. Então ele usou esse problema para poder usar isso em outra forma. O mais impressionante, gente, é que ele não deixou se abater por essa doença, por esse vírus. Ele, como ele mesmo disse, né, ele fez do limão uma limonada. O que a gente pode fazer para evitar isso, minha gente? É colocar na mente que tem que se prevenir. E isso o Francisco tá fazendo em rede social, coisa que poucos fazem. Ele não tem vergonha, tá dando a cara a tapa, tá ajudando muitos jovens por aí. Então, Francisco, eu quero que você continue esse trabalho lindo. Francisco, o Brasil não só precisa conhecer, mas também aprender com a sua história. E eu vou sim realizar o seu desejo de fazer com que o maior número de pessoas conheça a sua história. E que através dela a gente pense 2 vezes antes de fazer qualquer coisa sem cuidado. Tio Francisco, seu guerreiro, seu maravilhoso. Parabéns pela sua história, pela sua luta. Eu tenho certeza que o seu documentário vai ser um sucesso. Beijão, tio Francisco, lindo, tamo junto. Só vitórias, só vitórias. Amém? Eu lembro que quando eu decidi criar o projeto, eu queria unir as 3 coisas que eu mais gosto na vida, que é ajudar as pessoas, viajar e aprender. Por muitas vezes, durante as viagens, esses papéis de ensinar as pessoas se reinverteram e eu mais aprendi do que ensinei. Quando eu saí de casa, eu tinha certeza que o que eu mais queria era ensinar as pessoas com a minha história. E quantas histórias me ensinaram a dar mais valor à vida, a ser uma pessoa mais compreensiva, a reclamar menos e a valorizar o dia de hoje. Eu trabalho na roça faz quanto tempo? De idade de 8 anos de idade para cá que eu trabalho. E como é esse trabalho? É trabalhando, é brocando, é capinando, é fazendo circo. Agora não, que não está fazendo. É capinando, é plantando, é colhendo arroz. Meu divino Espírito Santo, oh meu divino Espírito Santo, atende a voz que te chama. Essa é a casa. Moram 8 pessoas aqui nessa casa e a gente vai ver o que eles têm para comer hoje. Ela é quem cuida das tarefas de casa. O almoço deles hoje é o quê? Feijão e arroz. Aí a carne não tem para o almoço porque quer para a janta, guardar um pedacinho para a janta. Porque são 8 filhos, mas tem todo mundo, aí dá 11. Então 11 pessoas para comer esse pedaço de carne. É o jeito, cada qual com um pedacinho para não comer arroz puro, né não? É o jeito, né? É o jeito. Parte dorme aqui e a outra aqui na sala. Eu não consigo ter a casa ainda, tá caindo toda aí, mas eu vou endireitar, com fé em Deus.
Fé em Deus você vai conseguir arrumar a casinha. Aí eu descobri um comérciozinho aqui na estrada. Aí vocês falam, Francisco, por que tu não compra fruta, as coisas? Gente, porque nem os comércios aqui não tem. Então eu comprei sopa nicinha, bolacha Nikito, sardinha, chilito. Ó, eu cheguei e ela tava almoçando. Deixa eu ver o que tu tá comendo. Se realmente era arroz e feijão, tu tava mentindo pra mim. Oi. É arroz e feijão e o que é isso? Limão. Pega aí pra vocês. Jesus! Vou levar pra esse pra gente no chão. Vou fazer isso. Tô pesado, meu. E aí, o lanche, Essa tá aí! Tá isso! Me dá um caganinho! Sabia que não ia. O menino tá pulando por causa do refrigerante. Pega, pode abrir, é pra vocês comer, bora! Pode me dar um. É pra comer. É pra me dar, tá bom que eu vou levar só. Vou comer dois. Deus, cadê o biscoito? Rapaz, não precisa dividir assim não, vocês guardam pra vocês. Tipo, bota tudo no estoque e vão comendo. Isso aqui é muito engraçado porque me fez refletir sobre muitas coisas. Como, por exemplo, quantas vezes eu não reclamei por não ter uma água quente, enquanto várias pessoas sequer têm um banheiro para usar, né? Seja na chuva, seja no sol. Esse é o banheiro que as pessoas usam infelizes, né? Quantas vezes eu reclamei que o espelho era pequeno, tem gente que nem espelho não tem para se olhar, não tem água quente, mesmo assim conseguem levar a vida de boa. São pequenas lições como essa que fazem a gente acreditar que precisamos reclamar menos e agradecer mais. O carro é como se fosse a minha casa. Aqui eu guardo as minhas roupas, aqui tem os meus momentos de choro, de alegria. Quando eu estou triste eu coloco uma música, aumento o som, olho para o horizonte e enxergo a importância desse projeto. Houveram vários momentos na estrada que me fizeram, né, querer continuar, outros pensar em voltar, mas nunca desistir. E aí, meu compadre, tudo bom? Tudo jóia. Como é que tá? Beleza. Tranquilo? Prazer, Francisco. Tudo bem? Como é que vocês estão por aqui? Tá, tudo na casa do pai. Vamos Coisa chegar? bora! Tem um cafezinho que eu gosto de café. É hora. Pronto, pra gente conversar. Eu tô com um projeto social na estrada. Eu lembro como se fosse ontem que eu tinha medo, insegurança, mas uma única certeza, que ia dar certo. E eu acredito que esse pensamento positivo foi o sucesso principal do projeto. Eu saí com 2 mochilas, eu não tinha lá essas condições financeiras, não tinha muito dinheiro, tinha o meu carro e a coragem. E assim eu decidi pegar a estrada, mesmo com a cabeça cheia de dúvidas, de incertezas, o que eu iria encontrar pelo caminho, as pessoas que eu iria me deparar, mas eu fui.
e passei por muitos lugares. As coisas que mais me chamaram a atenção durante a viagem foram as formas com que as pessoas me recebiam. Eu passei a perceber que quanto mais simples, mais eu tinha o que receber das pessoas. Boa tarde, meu nome é Francisco Garcia, eu sou ativista social e em julho do ano passado eu fui diagnosticado com AIDS. As pessoas me perguntam muito assim, quem foi que te passou o vírus? Tu tem raiva dessa pessoa? E eu digo, eu sei quem me passou o vírus, foi eu. Aí as pessoas, mas como assim, tu mesmo se passou o vírus? Eu digo, porque eu fui inconsequente, irresponsável, fiz o sexo sem camisinha e assumi a responsabilidade do meu ato. A prevenção no Brasil começou a ser deixada para segundo plano. E a população também, as pessoas, especialmente os mais jovens, iniciando a vida sexual, deixaram de se preocupar com a AIDS. Bom, a AIDS é uma doença, ninguém mais morre, todo mundo toma remédio e fica bem, e aí perderam o respeito e o medo da doença. Na verdade, muitos morrem ainda. E segundo lugar, você adquirir um vírus, vai carregar o resto da vida e vai ter que ficar tomando remédio o tempo inteiro, a vida toda, há 20, 30, 40 anos tomando remédio. Esses remédios têm efeitos colaterais, eles comprometem a qualidade de vida. Tudo bem, dá para tocar a vida para frente, mas não é uma tarde no circo, não. Tu perdeu muitas amizades por conta do diagnóstico? E aí é a hora que eu falo o seguinte, algumas pessoas se afastaram, mas perante o diagnóstico de AIDS, você não perde amigos. Deus seleciona quem realmente deve estar do seu lado. Porque uma pessoa que te seleciona por uma condição ou por uma doença, ela realmente não merece estar com você. Eu, Francisco, sou jornalista, ativista social, tenho o meu trabalho, tenho a minha família, minhas qualidades e os meus defeitos. Eu não posso ser classificado apenas por um vírus. Então, antes de tudo isso, eu tenho uma vida. E essa condição que me fez chegar ao quadro de AIDS não me torna diferente de ninguém. Hoje, o SUS não só oferece os medicamentos gratuitamente para todos, como oferece também medicamentos da chamada profilaxia pré-exposição. Medicamentos que são tomados para evitar a infecção, a transmissão do vírus. E os chamados medicamentos para terapia pós-infecção, pós-exposição, aqueles que são administrados para pessoas que mantiveram relações sexuais com pessoas infectadas ou com suspeita de infecção, para que eles não adquiram o vírus. Foram muitos os avanços. Lembrando a vocês que fazer o exame é de forma gratuita, é feito em qualquer posto de saúde. Quem já teve uma relação desprotegida em qualquer momento da vida pode estar com o vírus e não aparentar nenhum sintoma. Então, por isso é importante que vocês não tenham medo de fazer esse exame e ele é feito de forma sigilosa. Ninguém pode falar sobre o seu diagnóstico para outra pessoa porque o enfermeiro pode ser afastado do cargo e até perder aquele cargo que ele exerce. Sabe como eu resumo esse projeto? É a personalidade dele, física, formada, palpável. Tio Francisco na Estrada resume a personalidade, sabe,
para a vida do Francisco Garcia, essa alma liberta, desprendida, que tem sede de vida. O projeto Tio Francisco tem isso, ele transforma, ele dá às pessoas a vontade ou devolve essa vontade de viver. Ele é assim, ele acorda todos os dias com mais vontade de viver. Então, na hora que ele me falou do projeto, eu sabia que ia dar certo, porque uma das coisas que mais me identificou com o Francisco na nossa amizade foi a coragem que ele tem. O Francisco tem muita coragem, né? Ele vai de peito aberto em tudo e gostar de gente. Ele gosta muito de ajudar as pessoas, então eu acredito que até hoje o meu melhor amigo em Balsas é ele, justamente porque a gente se identificou com isso de cara. Um cara que adora ajudar as pessoas, que não mede esforços para ver outra pessoa sorrir, ver outra pessoa passar bem. Então, na hora que ele falou desse projeto, eu tinha certeza que ele ia servir para muita gente além de Balsas, como está sendo agora. O Brasil inteiro já conhece ele, o Brasil inteiro já se inspira. Pessoas que nem sabiam que existia Balsas, hoje sabem que existe Balsas por causa do Francisco. Então, hoje as pessoas estão encontrando uma maneira muito mais leve de lidar com esse diagnóstico. O projeto vai muito além do que visitar uma escola e deixar uma palestra. Ele vai lá para mostrar, olha, dá certo, dá para viver. Não é um atestado de óbito que você recebe. É uma vida diferente, mas não quer dizer que você não vai mais viver. Então, acredito demais no projeto. Acho que ele pode fazer muito, muito pelo nosso país. Na nossa região ele já fez, já visitou muitas escolas, já mudou a vida de muita gente. Eu acredito que ele pode ir muito mais longe. O nosso país precisa ouvir essa história e para ver que dá certo, que dá para mudar realmente e para ser muito melhor. O que eu tenho para dizer a uma pessoa que recebe o diagnóstico é paciência e sabedoria. Essas são as palavras-chave para você enxergar além daquela perspectiva de que ali chegou o fim da sua vida. Não é fácil. São vários medos, questionamentos, julgamentos, mas problema todo mundo tem. O que você faz com os teus problemas é o que te torna diferente. Não é uma tragédia. Essas coisas acontecem. Um jovem adoece no verão, um senhor é atropelado por um táxi, a biópsia aponta que o tumor é maligno. Essas coisas acontecem todos os dias. E todos os dias saímos de casa achando que jamais acontecerá conosco. Uma doença leva embora um pai. O médico comunica um exame preocupante. Uma moto atravessa um sinal fechado. Todos os dias isso acontece. E todos os dias nossos planos são os mesmos. Trabalho, almoço, trabalho, jantar. Não acho que seja uma tragédia quando essas coisas acontecem com a gente. Dizemos que tragédia, morreu tão cedo. Não acho que seja uma tragédia. Acho que a vida é um amontoado de causa e coincidência. Acho que hoje estamos aqui e amanhã não estamos mais. Uma tragédia é não agradecer por esse tempinho que estamos aqui. Uma tragédia é não valorizar a vida em família. Uma tragédia é trocar o sorriso do nosso filho pelo celular. Um passeio em família pelas preocupações do trabalho. Uma tragédia é não abraçar as pessoas hoje. Uma tragédia é passar a vida em branco. Uma tragédia é achar que um dia vamos ser felizes, hoje não. Uma tragédia é achar que não vai acontecer com a gente. E a vida vai ficando para depois. Um dia eu mudo de emprego, um dia eu digo que eu gosto dela. Um dia eu faço essa viagem. Um dia eu vou ser voluntário nesse projeto. Acho uma tragédia quando aprendemos a valorizar o que a gente tem só depois de perder. Acho uma tragédia viver de aparência. Acho uma tragédia ter comprado coisas achando que isso seria felicidade. Acho uma tragédia trabalhar em algo que você odeia.
A morte não é uma tragédia. Tragédia é quando a gente não viveu. Mais Centro Médico, agora em novo endereço, com um ambiente mais amplo e confortável para lhe atender melhor, atendendo em horário comercial, nas áreas de cirurgia geral, aparelho digestivo, geriatria, ortopedia e realização de exames bioquímicos de sangue, raio-x, ultrassonografia geral, endoscopia e com presença de médico anestesista em todos os procedimentos, porque levamos muito a sério a saúde e o bem-estar de toda a população. Mais Centro Médico, a alegria de fazer sempre mais. Rua Coronel Silva Neto, 823 Centro, no antigo prédio da Clínica Reabilite. Fone 99 3541 8599.